Olá pessoal, tudo bem? É, Depois de um tempinho, resolvi gravar um vídeo em função do estímulo que eu tive de observar com muita constância abordagens de pessoas de vários segmentos, né, espíritas, espiritualistas, com relação à constituição de nós como seres humanos, habitantes do planeta Terra, né, que pode ser intitulado, nós podemos ser intitulados como seres telúricos e vidas passadas, ou baseado nessa constituição da existência humana, como é que são esses registros, ou como é que eles funcionam dentro de um processo humanizado, de conceitos humanizados, com relação à nossa essência, com relação ao nosso espírito. Veja bem, nós temos um corpo biológico, fisiológico, né? Telúrico, denso, que habita esse planeta, um corpo telúrico, como intermediário desse corpo, ou a estrutura energética que representa esse corpo, que liga o denso com o sutil, com a essência ou com o espírito, nós temos a alma, né? Então, nós somos seres humanos, almais e espirituais, correto? Tá. Essa alma que intermedia o corpo denso, o corpo biológico, com a nossa essência, ela tem de 50% a 60% de identificação telúrica. Ela é muito mais ligada ao nosso corpo denso do que à nossa essência, o corpo espiritual. De uma certa forma, ela intermedia a inter-relação de nós como espíritos, como essência, com a nossa estrutura telúrica, com o nosso corpo biológico. Tá. O nosso corpo biológico, pela estrutura que tem, é passível de distorções, não é? Que venham causar patologias, que venham causar desarranjos orgânicos e tudo mais, chegando a adoecer. Né? Um ser humano não pode ser considerado, quando ele tem uma patologia, um ser doente. Ele é um ser humano que porta uma doença. Um ser doente é aquele que perdeu ou perde todas as funções de autocomando, funções cerebrais, né? De uma certa forma é um demente, é uma pessoa que já não se autodirige. Mas, enfim, parte dessa distorção, dessas distorções, parte dessas patologias são registradas energeticamente no nosso corpo almal, correto? Ele corresponde exatamente à nossa estrutura biológica a nível energético. Quem comanda esses dois corpos, né? A alma e o corpo biológico, o corpo hominal denso, habitante do planeta Terra, é a nossa essência. De uma certa forma, ela tem o registro de todas as vezes que ela precisou de um corpo, que ela precisou de um ser telúrico denso para habitar o planeta. E isso a gente chama, de uma certa forma, reencarnação. Reencarnação da essência, do espírito, e não do nosso corpo biológico. A cada vez que existe o nascimento de um corpo biológico, ele nasce, vive e desencarna, e morre, e deixa de existir. Aquela vida dele, ou aquela experiência de vida dele, fica registrada na sua essência, no seu espírito. Correto? A partir do momento que a gente desencarna, na estrutura biológica, na estrutura física, depois de algum tempo, que pode demorar alguns dias ou
muito mais tempo, existe o desencarne da nossa alma, da nossa estrutura, do nosso corpo almal, que não tem mais o porquê existir, porque ele não tem um corpo denso, um corpo físico, para poder atuar e intermediar com a essência, porque não tem propósito. Né? O corpo físico deixa de existir, o corpo almal, depois de um tempo, também deixa de existir, para a tua essência, que registrou mais uma experiência, de mais uma encarnação dela, né? Possa escolher uma continuidade experiencial, né? Uma nova vida, uma nova atuação no corpo telúrico, esse campo telúrico que fornece todas as situações existenciais para uma estrutura biológica humana, tá? Uma outra família, num outro estado, num outro país, numa outra situação, de acordo com a necessidade evolutiva e as necessidades experienciais que nossa essência, temos. Quando a gente faz uma referência com relação a nós termos um espírito, de alguma forma, eu avalio isso com um conceito equivocado. Nós temos uma essência espiritual que tem um corpo telúrico, um corpo denso. Então, nós não temos um espírito, é um espírito que nos tem. Tá? Quando a gente mexe com essa situação, né, eu estou colocando para vocês pensarem junto comigo. Já falei no começo, é um tanto polêmica. Não é? Nós temos um começo, um meio, né, e um fim da nossa vivência material como seres biológicos, né, cuja esta memória é registrada no nosso espírito, na nossa essência. Tá? Eventualmente, pela habilidade, pela capacidade cerebral que nós temos, a gente consegue acessar desses registros essenciais situações de um passado que ele vivenciou, nos dando referência de situações de outras vidas, as quais ele dirigiu, ele comandou, né? Ele instruiu, tá? De uma certa forma, isso confirma que o ser humano não tem um espírito, e sim um espírito, uma essência, é que tem um ser humano ou vários seres humanos. A partir do momento que foi necessário uma essência, um espírito reencarnar em função do tempo existencial, do corpo telúrico, que é o que vai produzir, é o que vai promover situações de conteúdo, vamos dizer assim, cultural, para a essência, né? Ela foi se adaptando à situação de a cada momento, a partir do momento da perda deste corpo, pelo desencarne, por N situações, ela passar a continuar o processo dela de aprendizagem neste planeta, assumindo novos corpos telúricos. Na maioria das vezes, essas situações, elas são a continuação da encarnação anterior. Por necessidade do equilíbrio existencial, nós nascemos uma vez homem, uma vez mulher, outra vez homem, outra vez mulher. Dificilmente, raríssimas vezes, não conheço casos que possam atestar isso. Se nasce duas vezes com o mesmo sexo. Mas, enfim, isso são conceitos do Caffarelli, são estudos meus com relação à espiritualidade e à existência do ser humano no planeta Terra, que já existe há alguns anos, há vários anos, uma autenticidade como um ser original do planeta Terra. Aquela situação essencial, que somos oriundos, na realidade, isso é verdade.
de outras galáxias, de outros planetas, deixou de existir a partir do ser humano ter, ou do espírito, ou da essência do ser humano, ou a essência que comanda o ser humano, ter adquirido uma personalidade como ser habitante do planeta Terra. As nossas descendências com relação aos princípios da nossa existência, elas já estão bem longe do original, né? Bem longe do que foi, do que precisou ser para a gente se transformar no que nós somos hoje. Tá? Isso é muito importante. Quando você aborda uma situação de acessar vidas passadas na realidade, tentar acessar uma memória cujo estímulo dessa memória é executada, é feita pela tua essência, pelo teu espírito, que registra uma situação de um corpo que ele teve numa vida anterior. Na verdade, não tem muito a ver, ou não teria muito a ver com a tua vida atual. Na grande verdade, isso importa mais a essência que te tem como corpo físico do que a tua existência como ser humano. Por quê? Na encarnação da tua essência, numa vida anterior, onde ele tinha um outro corpo, uma outra família, uma outra época, existiu um começo, meio e fim. Encerrou a atividade encarnatória daquele corpo que a essência usou para aquele tempo de experiência de 80, 60, 70, 100 anos que ele usou ou que ele teve como identificação telúrica material, corpo qualquer, passando por experiências, por formações, né? Que, de uma certa forma, vão criando registros vivenciais desse espírito ou dessa essência como um ser essencial, espiritual, habitante do planeta Terra. Não numa dimensão espiritual, porque dimensão é uma referência de medida do plano material, de nós humanos, né? Mas de um plano extrafísico que faz parte do planeta Terra, não é fora daqui. Está inserido no contexto telúrico. Tá? Quando você aborda uma situação de trabalhar vidas passadas para corrigir uma situação vivencial sua hoje, neste momento, é meio que complicado, né, pessoal? Isso diz respeito a você, espírito. Quem é que tem capacidade, seja quem for, de acessar o teu espírito, a tua essência? Quando muito, nesses trabalhos extrafísicos, se consegue chegar perto de uma inter-relação com a tua estrutura energética ao mal. Mas espiritual, você que é o veículo telúrico de uma essência que encarna várias vezes, não tem o poder inverso de você com relação à tua essência. Porque é a tua essência que te tem como um ser telúrico, e não ao contrário. Como é que fica essa história? Como é que se acessa a sua essência, o seu espírito, para tentar definir essa situação de terapias de vidas passadas de quem? Sua? Não. A nossa vida no momento é essa, que teve um começo, está tendo um meio, vai ter um fim, encerrou o assunto, como um ser telúrico. Quem tem vidas, registro de encarnações passadas ou vidas passadas, é você essência, é você espírito. Você telúrico, morreu, acabou. Eu vou continuar isso depois. A gente vai falar mais um pouquinho a respeito. Pensem um pouquinho. E se vocês quiserem comentar,
a gente troca ideia, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Beijos e abraços para todos.